Bem-vindos a Mate o Dragão, Resgate a Donzela, a história da Bíblia inteira. Eu sou Geoffrey Sweat, da Missão Guanabara. O propósito destes vídeos é servir como apoio de estudo em grupo da Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse. E o vídeo de hoje vai examinar os livros de Salmos, Crônicas e Esdras. As leituras são Salmos 1 e 2, 19, 51 e 110. E 1 Crônicas, capítulos 15 e 16. Visão geral. Introdução. O culto é uma guerra, e o saltério é a coleção inspirada dos nossos hinos de batalha. O saltério é a meditação do homem bem-aventurado sobre a lei de Deus. Os cânticos de guerra do homem feliz, que é como uma árvore sempre frutífera em toda a estação, que se mantém firme contra todo o mal. Salmo 1. Mas isso significa que os salmos são os cânticos de Jesus. Ele é o guerreiro mais feliz, o homem mais frutífero, que veio para matar o dragão e conquistar a donzela. Quando cantamos os salmos, estamos nos unindo aos cânticos de guerra de Jesus. Muitos dos salmos foram compostos durante a grande renovação litúrgica de Davi, registrada no livro de Crônicas. E as genealogias israelitas e os levitas listados são um glorioso lembrete de que o povo de Deus é o seu exército cantante. Breve história do cântico. Não nos é dito exatamente quando o povo de Deus começou a cantar no culto, mas, dada a totalidade das Escrituras, parece provável que tenha começado no Jardim de Éden. O poema de Adão sobre a beleza da sua nova esposa. Esta é, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. Era provavelmente um cântico de amor e ação de graças. Uma fonte judaica da Idade Média sugere que Adão começou a cantar o Salmo 92. É bom dar graças ao Senhor, logo após ser confrontado com o seu pecado e receber perdão no jardim. Seja isso verdade ou não, certamente se encaixaria com o testemunho bíblico mais amplo. O povo de Deus foi feito para a música, para o canto e para o culto. E no mundo caído, o culto é uma guerra. O primeiro cântico de adoração explicitamente registrado é o hino triunfal que Moisés e Miriam compuseram após a decisiva vitória de Deus sobre o faraó dragão e o resgate de Israel no Mar Vermelho. Êxodo 15. E, naturalmente, o culto liderou a conquista de Canaã, particularmente em Jericó, com o soar das trombetas. Moisés, mais tarde, compôs 2 cânticos que se tornaram Deuteronômio 32 e 33. Outro cântico é citado em Números 21, dito ser do Livro das Guerras do Senhor, que pode ter sido uma coleção primitiva de hinos. Josué 10 e 2 Samuel 1 também fazem referência a cânticos do livro de Jasher, aparentemente outro inário israelita primitivo. É também possível que todos esses sejam nomes para o mesmo inário iniciado pelos patriarcas, acrescentado por Moisés, Josué e Samuel, e substancialmente expandido por Davi. Muitos acreditam que Esdras pode ter sido o editor final do livro dos Salmos, como o temos hoje, e ele provavelmente foi o autor principal do livro de Crônicas. Os Cânticos do Rei. Michael Lefebvre observa que o Antigo Testamento associa os cânticos de Israel não apenas a guerras e batalhas, mas que eles também eram liderados pelos seus chefes e, em última instância, pelo seu rei. Se Moisés foi o primeiro líder oficial do canto de Israel, parece que Josué assumiu esse papel como líder da conquista de Canaã. Deuteronômio 32, versículo 44. Enquanto o período dos juízes se arrastou sem um líder de canto claro, Davi completou a conquista dos cananeus por Josué e restaurou o tabernáculo no Monte Sião, com um aumento significativo no canto e na música. 1 Crônicas 15 e 16 e capítulo 23 a 25. A sabedoria e o êxito políticos nunca são possíveis à parte do culto correto ao Deus verdadeiro. Não parece acidental que o primeiro livro impresso nos Estados Unidos tenha sido o Bay Psalm Book, o livro dos Salmos, em 1640. Se Esdras foi o editor final do Saltério,
É notável que o livro dos Salmos seja um livro de cânticos para o rei num tempo pós-exílio em que Israel não tinha rei. Muitos salmos têm como título ao mestre do coro, ou ao músico principal. E embora os reis de Israel certamente tivessem assistentes musicais, o rei era o cantor principal. Assim, quando Jesus veio como filho de Davi, parte da confirmação de que ele era verdadeiramente o Messias foi o fato de que ele veio cantando os salmos. Veja também Romanos 15, 8 e 9 e Hebreus 2, 11 e 12. Como Lefebvre enfatiza, os autores do Novo Testamento querem que reconheçamos Jesus não simplesmente como alguém que cumpre coisas sobre si mesmo nos salmos, mas como o líder do canto que nos conduz ao cantá-los. E ao nos unirmos aos seus cânticos, nos unimos à sua conquista do pecado, da morte e do diabo. Sobre o saltério. O livro dos Salmos consiste em 150 orações divididas em 5 livros. Do Salmo 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106 e do 107 ao 150. O Salmo 1 é a introdução a todo o saltério e diz que o homem bem-aventurado ou feliz é aquele que medita na lei de Deus de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas e frutífera em toda a estação. A lei de Deus se encontra em toda a Bíblia, mas o fundamento de tudo é a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis a Deuteronômio. Não é acidental que o saltério esteja dividido em 5 livros. O saltério é a meditação inspirada sobre a lei de Deus. Você quer ser o homem bem-aventurado e feliz do Salmo 1? Leia, ore e cante os salmos de dia e de noite. Muitos comentaristas apontam uma estrutura temática geral no saltério, com os 3 primeiros livros enfocando as promessas especiais de Deus e a proteção da dinastia de Davi, começando com a celebração triunfal do Salmo 2, do rei que governará todas as nações com uma vara de ferro. O livro 2 culmina na reafirmação dessa glória régia no Salmo 72. Mas o livro 3 chega ao fim com o lamento do Salmo 89, sobre o juízo de Deus sobre a casa de Davi. Os 2 últimos livros dos Salmos respondem a esse lamento, esperando numa grande restauração e cumprimento das promessas a Davi. Dentro desse amplo saltério de 5 livros, há vários tipos diferentes de salmos. Muitos são cânticos de louvor e ação de graças. Muitos são orações de lamentação, penitência e súplicas por ajuda e libertação. E muitos são meditações de sabedoria sobre o caráter dos ímpios e dos justos, e sobre a lei e os juízos de Deus. Como vimos, todos os salmos são, em certo sentido, messiânicos. São todos os cânticos do rei. Mas alguns dos salmos são explicitamente profecias messiânicas citadas pelos autores do Novo Testamento como referências a Jesus. Salmos 2, 8, 110. Alguns salmos também são chamados imprecatórios, porque clamam a Deus para amaldiçoar e destruir os ímpios. Embora alguns cristãos tenham hesitado em cantar ou orar esses salmos, os vemos como uma das maneiras pelas quais deixamos a vingança ao Senhor e confiamos a Ele para fazer justiça perfeita. Como Romanos 12, 19. O canto dos salmos. O Novo Testamento exorta claramente os cristãos a cantar os salmos. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5, 18 e 19. Aqui, a exortação é ser cheio do Espírito Santo por meio do canto dos salmos. Às vezes se pensa que as categorias salmos, hinos e cânticos espirituais se referem às nossas categorias modernas, como uma versão métrica do Salmo 98, ou Castelo Forte é Nosso Deus, um hino, e alguma canção de louvor contemporânea, cânticos espirituais. Mas, na verdade, essas 3 categorias se referem aos títulos que encontramos ao longo do saltério na Septuaginta grega. Em outras palavras, salmos e hinos e cânticos espirituais refere-se ao canto de todo o saltério.
O apóstolo Paulo se refere ao saltério da mesma forma em outra carta. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Colossenses 3,16. Perceba aqui que os salmos são chamados de palavra de Cristo. Cristo é o cantor principal dos salmos. Quando nós cantamos os salmos, não estamos apenas cantando para ele, mas também cantando com ele. O restante das Escrituras deixa claro que outros hinos podem ser cantados, assim como podemos compor novas orações. Mas as orações e os hinos centrais e dominantes devem ser os cânticos de Cristo, a palavra de Cristo encontrada nos Salmos. Quando nos reunimos para o culto especialmente, nos reunimos com o nosso Rei. Ele nos está ensinando a sabedoria e a fecundidade das suas boas leis. E ele nos conduz em cânticos que triunfam sobre o dragão e todos os nossos inimigos.